Oi, hoje nós vamos começar aqui a falar a respeito da lição de número 12 da revista de Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre da editora Betel de 2016. A lição de número 12, a penúltima lição, será ministrada no próximo domingo, dia 19 de junho de 2016. E você vai estar assistindo um vídeo aqui conosco e que esse vídeo possa estar te ajudando a montar a tua aula, ou então você assistir e poder chegar lá e ajudar o seu professor, poder ter um subsídio a mais para conversar a respeito da lição na sua classe de escola bíblica dominical, que usa a revista da editora Betel, que está falando sobre fruto do Espírito. Mas antes, como sempre, eu quero falar para você a respeito do livro Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos, que foi o livro que está baseado na nossa lição, a nossa revista, né, da Escola Dominical e, consequentemente, a lição de número 12 também. Você pode adquirir esse livro através do telefone 3575-8900 da editora Betel, 0 operadora 21 3575-8900, ou então através do site www.editorabetel.com.br. E aí você vai adquirir o livro Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos de nossa autoria. Eu queria falar aqui com vocês, nesta estudo desta lição, sobre mansidão, uma nova postura de vida modesta e submissa. É uma característica do fruto do Espírito que vai produzir no indivíduo essa postura, né, submissa e modesta. Texto áureo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Verdade aplicada: a mansidão nos capacita a ter uma postura simples e gentil em nossos relacionamentos interpessoais. Postura simples e gentil nos nossos relacionamentos. E aí, tendo essa postura simples e gentil nos nossos relacionamentos interpessoais, nós vamos ter uma melhor forma de nos relacionarmos com Deus. Porque uma das maneiras que nós temos de fortalecer o nosso relacionamento com Deus é justamente através do nosso relacionamento com os nossos irmãos, com a sociedade de uma maneira geral. É importante saber que aqui nós estamos falando da terceira sessão do Espírito Santo, que fala justamente dessa relação vertical, ou seja, do homem para com Deus. Os nossos textos de referência estão na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículos de 22 a 26. Nossos textos de referência, então. Introdução. Nesta lição, estaremos estudando sobre a mansidão. Essa característica do fruto do Espírito Santo exige que tenhamos um comportamento modesto para com os homens e de submissão a Deus e a sua palavra, ok? Então é aí que você vê essa questão do relacionamento vertical que nós estamos falando, que é o relacionamento do homem com Deus. A mansidão, ela é uma característica especial. Por quê? Porque quando o homem desenvolve, ele consegue saber como deve se portar em situações limites. Situações de pressão. Então o homem aprende a lidar com essas situações de pressão. A mansidão, ela transforma o mais irritado dos homens em alguém pacífico, sereno, com atitudes brandas, diante de situações, mesmo que sejam de situações desagradáveis. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 2, diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? Às vezes nós temos aqueles nossos irmãos, né, que são meio mala pesada, difícil de carregar, aquelas pessoas que estão sempre nos confrontando, às vezes com dúvidas verdadeiras, ou às vezes apenas para nos testar. Então é a hora que você tem que ter mansidão, suportar aquele comportamento daquele irmão, para que você possa estar desenvolvendo dia a dia a característica do fruto do Espírito Santo. A maior conquista daquele que desenvolve a mansidão do fruto do Espírito Santo é poder manter-se equilibrado em momentos de alta pressão e instabilidade.
né? Esta característica ela capacita o indivíduo a desviar-se da ira. Uma coisa muito importante, e eu quero fazer uma observação, que houve um engano aqui na hora da impressão da nossa revista, nesta lição especificamente, que está no comentário do professor. Então você que é professor, que tem esse comentáriozinho azul, né? Houve um engano aqui na hora da impressão e que na verdade eu vou dar uma explicação para você em cima do que está escrito no versículo da carta de Paulo aos Romanos, e você vai entender, e eu vou destacar isso aqui porque é importante que na hora que você estiver ensinando lá, você ensine certo. O que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, versículo 9? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha só, dai lugar à ira. E aqui está assim, não dar lugar à ira. Não, é para você dar lugar à ira. Dar lugar à ira, nesse sentido do versículo que Paulo está falando, é justamente você sair da frente para a ira não entrar no teu coração. Então vamos dar uma explicação prática para você entender isso. É mais ou menos isso. Você vem num corredor estreito, né? E no teu sentido contrário, em direção a você, vem uma outra pessoa. Aí o que você faz por educação? Você sai da frente, vira de lado e aí você dá lugar para a pessoa passar. A pessoa não bateu de frente contigo, o corredor é estreito, só dá para passar um de cada vez. Então quando Paulo fala dai lugar à ira, ele está justamente falando isso. Sai da frente para a ira passar direto, não entrar no teu coração e causar algum prejuízo e você perder a possibilidade de demonstrar essa característica de mansidão. Então, na verdade, é dai lugar à ira e não dar lugar à ira. É isso? Do jeito que está escrito aqui na nossa revista, nesse comentário do professor, que são essas letrinhas azuis que tem aí embaixo de cada um dos tópicos. Então é importante que você entenda isso. É dai lugar à ira, ou seja, sai da frente para a ira passar direto e não atingir o teu coração. Em todo tempo, o inimigo, ele tenta fazer com que o homem se descontrole. Entretanto, aquele que se torna manso, né, através do amadurecimento do fruto do Espírito Santo, ele não se deixa tentar. Nunca ele parte para o confronto. Ele não vai partir nunca para o confronto. Por quê? Porque manter uma vida devocional ativa fará com que o indivíduo atinja uma condição ideal aos olhos de Deus. Então essa vida devocional, o que é uma vida devocional? Leitura da palavra e oração, né? Então é isso que é importante. Por isso que eu estou falando para você, aquele que é manso, ele nunca parte para o confronto. Ele vai sempre dar lugar à ira, ó, sair de frente para a ira passar, não é verdade? Então, depois você pode observar na tua revista que você vai ver. Tem essa explicação que eu estou falando para você, mas tem esse enganozinho que foi cometido. Infelizmente, também no livro foi cometido esse engano, né? Mas aqui eu estou tentando, pelo menos você que assistiu o vídeo vai saber disso e divulga isso lá na tua igreja, né? Vamos tentar consertar esse pequeno engano aqui. O capítulo de número, ou melhor, o tópico de número 1.2, sendo humilde e manso. Olha só, quando o homem ele se torna manso pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo, ele está assumindo a postura aprendida de Jesus. Ser humilde e manso de coração. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Está lá no capítulo 11 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no versículo de número 29. Isso também se reflete pelo fato de ter o homem aprendido a dar lugar à ira, não permitindo que tais sentimentos invadam o seu coração. A postura de Jesus sempre foi de mansidão, mesmo quando era ofendido pelos seus pares, os fariseus pares de Jesus, quando ele foi confrontado por Pôncio Pilatos, né? Quando ele foi confrontado por Pôncio Pilatos, nós vemos que Pilatos pergunta para ele se ele era o rei dos judeus. E Jesus dá uma resposta para ele muito interessante, né? Que está lá no livro, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 18, ele diz assim, ó, você que está dizendo. Você está dizendo, você pode olhar lá no versículo, tanto no versículo 33, né, e em diante até o versículo 37, você vai ver Jesus pelo menos duas vezes falando para Pilatos, é você que está dizendo, eu não estou falando nada, eu não estou dizendo que eu sou rei, tu
é que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Então ele não partia nunca para o confronto. É uma característica muito interessante de Jesus Cristo, e nós sabemos que o fruto do Espírito são as características do quê? Do caráter divino. Então você vê que Jesus, como Deus, ele nunca partia para o confronto, não é verdade? A palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 15, versículo de número 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então esse é o posicionamento que você tem que ter como um servo de Deus, né? Esse texto talvez seja o que melhor, de melhor maneira, né, representa a postura que deve ser tomada pelo aquele que é manso. Existe um ditado popular que nos ensina que quando um não quer, dois não brigam, né? Então ser manso é sobretudo fugir dos conflitos. O servo de Deus, ele não pode ser visto como um brigão, não é verdade? Em momentos difíceis, né, se possível, ofereça até a outra face. Então o texto da palavra de Deus nos ensina assim. Então o manso, ele tem que ter essa posição de não conflitar. Nós vemos aqui no tópico de número 1.3, que fala Jesus, nosso melhor exemplo, né? Nós vemos que no momento da prisão de Jesus, foi dado um exemplo que deve ser seguido por todos aqueles que querem ser e se tornarem ou desenvolver a característica da mansidão, né? O discípulo de Jesus foi lá e cortou a orelha do servo de Caifás, e ele simplesmente curou a orelha do servo de Caifás. E nós vemos então que o amadurecimento da característica conhecida como mansidão nos fará mediadores em tempos de crise. Olha só que coisa maravilhosa, né? Enquanto estava todo mundo ali, calma, não é nada disso e tal. Jesus chegou lá, não, vou curar aqui a orelha do rapaz. Porque Deus, ele quer que nós sejamos homens com postura... Ele não quer, melhor dizendo, que nós sejamos homens com postura agressiva. Não, longe disso. Deus não quer que nós sejamos homens com postura agressiva. Por quê? Porque a melhor maneira de apresentar o evangelho verdadeiro é demonstrando a mansidão de Cristo. É você mostrando a mansidão de Cristo, né? Um físico famoso, conhecido como Isaac Newton, né? Muito famoso, todo mundo sabe, né? Teoria da relatividade de Isaac Newton. Ele apresentou uma lei da física que, resumidamente, quer dizer o seguinte, né? Uma ação sofre uma reação de mesma força e intensidade, não é verdade? Então, se você empurrar com 300 quilos, a reação vai ser de 300 quilos. Então, nós vemos aqui que Jesus curou o servo de Caifás e ainda advertiu o seu discípulo, né? Dizendo o seguinte, o que vive pela espada morrerá. Está lá escrito em Mateus, né, capítulo 26, versículo 52. Então Jesus falou, tá vendo? Se você promover uma ação, você vai ter uma reação. Então o que vive pela espada morrerá. Isso, irmãos, ele nos ensina que atos de violência são respondidos com ignorância. Quanto mais violento você for, pior vai ser a resposta que vai vir na tua direção. Amém? Então é isso aí, né, que você está vendo, e a gente vai aprendendo que como é bom, né, ser manso, e como é bom desenvolver essa característica de mansidão. Bom, nós agora vamos aqui para o tópico 2 da nossa lição de número 12, a mansidão e a submissão a Deus. Nós aprendemos com a mansidão do fruto do Espírito Santo que sempre devemos ser submissos à vontade de Deus. Mesmo quando a mídia nos apresenta atitudes agressivas tomadas pelas pessoas, nós devemos lembrar que, por sermos servos de Deus, nós não podemos ter o mesmo tipo de atitude. Não importa que se teu vizinho, não importa se a pessoa que você conhece está tomando uma posição de agressividade, você não pode ser servo de Deus. Você tem que mostrar uma condição de mansidão. Então nós vemos que muitos religiosos têm se utilizado da mídia para apresentar uma postura conflituosa na difusão do evangelho. Atitudes recheadas de opiniões pessoais e que em nada tem a ver com a pregação do evangelho genuíno de Jesus Cristo, né? Que tem o amor como essência. O evangelho de Jesus, a essência do evangelho é o amor, meus irmãos. Então aí o camarada vai para a televisão recheados de opiniões pessoais, agredir, falar de forma enfática e tal, e que eu penso isso, que eu penso aquilo. Irmão, eu sou um servo de Deus, não importa o que eu penso, importa o que o evangelho ensina e o que o evangelho bota para que eu pense. É isso que importa, não importa o que eu penso. João Batista, quando foi perguntado a respeito disso, ele falou assim,
olha, importa que ele cresça e eu diminua. Olha que coisa linda, né? Então eu tenho que apresentar Jesus, eu não tenho que apresentar minha opinião pessoal para pregar o evangelho. Nós devemos lembrar, irmão, que nós podemos ser, não podemos nunca ser contenciosos. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, né? No capítulo de número 11, ele diz assim, ó, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, versículo de número 16, né? E se somos discípulos de Jesus, devemos imitá-lo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo ensinando a igreja aos Coríntios aqui, né? Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Cristo não era manso? Então por que eu vou estar aqui apresentando as minhas opiniões pessoais e criando certas dificuldades, não é verdade? Então nós sempre aparecem e sempre vão aparecer homens se apresentando como paladinos, defensores da igreja, apresentando as suas opiniões pessoais como sendo a opinião da igreja. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos, estes se apresentam como se tivessem sido escolhidos pela Igreja de Cristo para falar em seu nome. É bom que fique bem claro que a igreja não precisa deles. Sabe por quê? Porque já está justificada por Cristo. Quem nos justifica, quem justifica a igreja é Jesus Cristo. Então, essas pessoas que se apresentam querendo defender a igreja, colocar opiniões, como se... Irmão, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Então, é bom que isso fique bem claro também. Agora nós vemos aqui no tópico 2.2, que diz assim, ó, sejamos sóbrios e mansos. Muitas vezes, meus irmãos, nós vemos grupos cometendo atrocidades em nome de Deus, matando, aprisionando, torturando pessoas. Mas é bom que fique claro, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que tem objetivos claros de como atingir o coração do homem. Uma postura de violência nunca será escolhida por Cristo para salvar a humanidade. Nunca seria. Cristo nunca puxaria da espada para poder derrotar o exército romano, para derrubar o sinédrio da época. Não, ele nunca faria isso, né? Ele nunca faria, porque a vingança, ela não deve ser a prática do povo de Deus, já que a ele pertence a vingança, né? Paulo escreveu aos Romanos lá no capítulo 12, versículo 19, no pedacinho da parte B, citando o texto que está lá em Deuteronômio 32, 35, que Deus falando, olha, minha é a vingança, a mim pertence a vingança. Então, meus irmãos, nós devemos ser sóbrios como, né, exige de nós a palavra de Deus. A palavra de Deus exige que nós sejamos sóbrios, né? Demonstrando sempre a mansidão produzida pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo. A primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 13, né? Na pedacinho da parte B do versículo diz assim, ó, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Aí que é a Bíblia que exige isso de nós. Nós não temos que ser sóbrios porque alguém está mandando, ou porque alguém está ensinando, ou alguém está dizendo que nós devemos. Não, é a própria Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que exige essa postura de sobriedade do servo do Senhor. A sociedade em geral, ela sempre espera uma postura branda por parte da igreja. A sociedade sempre, não, eles são os crentes são mansos, os crentes são devagar. Então eles esperam isso de nós, a sociedade já está esperando isso de nós. Nós vemos que na Idade Média, alguns reis da Europa partiram para a Palestina para guerrear em nome de Deus. E este ato ficou conhecido na história como o período das cruzadas. E tal ato causou uma coisa tremenda, um grande prejuízo para o continente europeu, que teve parte do seu território dominado pelos otomanos durante séculos. Eles ficaram ali, né? Invadiram a Europa, tomaram a Europa, dominaram a Europa durante um período gigantesco, até que foram expulsos lá da Península Ibérica. Então você pode ver que é uma coisa, irmãos, que confrontar nunca vai ser um bom resultado, né? Então é importante a gente saber disso. Tópico de número 2.3 fala: mansidão não compactua com a violência, né? A mídia, ela costuma apresentar posturas violentas como algo natural. Entretanto, é importante que o servo de Deus, ele entenda que não pode compactuar com este tipo de comportamento.
Não pode compactuar. O servo de Deus não pode compactuar com esse tipo de comportamento. Sabe por quê? Porque todo aquele que busca o amadurecimento do fruto do Espírito Santo, ele deve valorizar a autoridade da palavra. Para quê? Para encorajar os homens com a verdade e refutar aqueles que se opõem a essa doutrina. Isso é texto bíblico, literal. Está lá, olha, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 9, retendo firme, a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar como a sã doutrina, como para convencer e os contradizentes. Então, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então é isso. Como é que eu vou convencer o camarada? É na briga? É confrontando? Não. Apresentando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Mas para você conhecer a palavra de Deus, você tem que o quê? Você tem que ler a palavra de Deus sistematicamente. E para que você tenha autoridade, você tem que o quê? Você tem que orar para que Deus te dê autoridade da palavra, né? Então cabe à igreja apresentar um homem uma mensagem que o leve ao arrependimento através do sofrimento pelo reconhecimento do seu pecado. Ele tem que reconhecer o seu pecado para dizer, não, eu sou pecador, eu preciso de Jesus, porque só em Jesus eu vou ter os meus pecados perdoados. Então é isso que a igreja tem que fazer, né? O camarada tem que ser convencido pela palavra. A vingança do Senhor é por amor e não por ódio, né? Como é a vingança do homem. A igreja deve ser sempre mansa. Deus, esse sim, tratará com o pecador. O texto da palavra de Deus diz assim, olha, o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Salmo 11, versículo 5. Então quem vai tratar com o pecador não é a igreja. Não é a igreja que tem que bater de frente com o pecador. Não é a igreja que tem que discutir com o pecador. Não. A igreja apresenta o evangelho e deixa que Deus trata com ele, né? Quando Deus ele trata com o pecador, ele não usa de violência, ele usa o seu espírito para trazê-lo ao arrependimento. Zacarias capítulo 4, versículo 6, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, né? Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Parte B do versículo 6 de Zacarias 4. Né? Então nós vemos que a prova de que Deus se manifesta com mansidão para o homem poder fazer a sua vontade nos é mostrada no texto sagrado, quando Deus se apresenta a Elias, não no vendaval, não no terremoto, não no fogo, mas com uma voz mansa e delicada, através do poder do Espírito Santo. Ele faz com que o homem entenda aquela postura que ele deve tomar para poder agir em função do crescimento do reino de Deus. Então é isso, irmão. Mansidão. Até Deus, ele escolhe falar de maneira mansa conosco. Para que nós possamos compreender e para que nós possamos receber o poder para a realização da obra de Deus. Agora nós já estamos aqui caminhando para o tópico de número 3, conhecido como lições práticas. Eu quero falar uma coisa importante aqui para você. Devido aos acontecimentos cotidianos, tem sido cada vez mais difícil tomar uma postura de manso. Entretanto, nós sabemos que nós podemos, de maneira clara, em momento nenhum, nós não podemos esquecer do poder que tem Cristo para restaurar o homem. Então não importa, o camarada pode ser o camarada mais violento que tiver. Você conhece porque fulano é violento, mas você nunca se esqueça, o poder de Jesus na vida dele pode transformar ele numa nova criatura, A mansidão, ela deve ser cultivada no coração. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é do coração que procede os maus desígnios do homem. O texto que Jesus falando lá no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no versículo 19, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, irmão, sendo assim, o fruto do Espírito Santo ele deve ser cultivado aonde? No coração. Para quê? Para que o homem possa adquirir o caráter divino representado pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo. Então, aonde que tem que trabalhar? É no coração. É no coração do homem. Você tem que buscar e fazer esse tratamento
introspectando e não buscando coisas de fora. Eu vou buscar ali, eu vou buscar aqui, eu vou ali, eu vou lá. Não, irmão, ora, busca, lê a palavra e você cultiva esse fruto dentro do teu coração. É importante você saber isso, né? A palavra de Deus diz que só nós seremos identificados como filho de Deus se nós mortificarmos os nossos maus sentimentos, substituindo-os por quê? Substituindo-os pelo fruto do Espírito Santo. Então eu tenho que matar minha carne, matar o meu eu, as minhas concupiscências, os meus desejos, as minhas vontades, a vontade às vezes de me irar contra alguém e fazer alguma coisa. Irmão, eu tenho que mortificar isso, entendeu? Para que eu possa poder produzir o fruto do Espírito Santo, né? Por ser Deus um Deus manso, nós só podemos chamá-lo de Pai se nós formos mansos. Eu jamais vou poder chamar Deus de Pai se eu não for manso. Não é verdade? As pessoas vão falar, pô, você é filho de Deus assim, desse jeito? Você está dizendo que Deus é teu Pai? Deus agiria dessa forma, nessa situação? Então, por isso que é muito importante você saber. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Só o fruto do Espírito Santo é capaz de transformar o caráter do homem, modificar um homem agressivo por um homem manso. Olha, não adianta uma boa educação, uma boa escola, nada disso é capaz de fazer com que um homem se torne manso. É verdade? Você pode ver o exemplo de Moisés. Só se tornou o homem mais manso sobre a terra depois de ter um encontro com Deus. E era um homem, muito manso. Lá em Números capítulo 12, versículo 3 diz assim, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. A igreja de Cristo tem sido educada, irmão, nos moldes divinos pelo Espírito Santo, que tem o poder para tratar e mortificar o homem, aproximando-o do caráter divino. Olha que coisa interessante, né? A palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Olha que coisa linda, né, irmão? É também saber se portar bem em ambientes públicos. É claro, irmãos, que existem muitos cristãos sem noção, que não sabem a hora de calar e nem a hora de entrar numa conversa. É muito difícil se relacionar com esse tipo de pessoas, né? Por quê? Porque as suas atitudes, elas são descabidas e acabam por envergonhar o Evangelho. Este é mais um motivo para se buscar a mansidão do fruto do Espírito Santo. Deus não se agrada de quem se porta com este tipo de comportamento. Ele não gosta. Aquele crente sem noção que entra, você está conversando, o cara entra na conversa, o cara se mete. Tem pessoas, às vezes, que você está conversando porque acha que tem uma posição eclesiástica ou uma posição ministerial mais alta que a sua, que entra no meio da tua conversa, entra na tua frente. Não é verdade? E tira você de estar conversando com a pessoa, puxa a pessoa pelo baixo. Irmão, isso, irmão, é falta de educação. Isso não é autoridade, não. Isso é falta de educação. Existem, infelizmente, muitas pessoas que se posicionam com esse tipo de comportamento. Então é importante saber que quanto mais alto o cargo eclesiástico, quanto mais o cargo ministerial, mais manso você tem que ser, mais educado você tem que ser. É isso. Você tem que chegar, se você é uma pessoa de autoridade e você quer falar com alguma pessoa que é teu subalterno, é só você parar perto dele e olhar para ele. Ele mesmo vai falar, fulano, dá um tempinho aí que eu vou atender aqui o chefe aqui, ou fulano, não sei como é que ele te chama, entendeu? Essa é a postura certa é essa. Você não precisa chegar lá e falar, atrapalhar a outra pessoa que está conversando com ele, né? É uma postura de mansidão. É só você parar e olhar para ele, dar uma piscadinha, entendeu? Faz assim com o dedo, assim, um sinal de positivo. Ele mesmo vai pedir, irmão, dá licença um instantinho aqui que eu vou atender ali o fulano de tal ali, o meu chefe ali, o evangelista, ou o pastor, seja o que for, a posição ministerial que você ocupa, não é verdade? Então é assim que tem que ser. É este tipo de comportamento que Deus espera que nós tenhamos, né? Eu como pastor, digo nós, eu como pastor, é esse o comportamento que Deus espera que nós tenhamos, não é verdade? Então nós vemos aqui, já terminando, né, o tópico 3.3 da palavra de Deus, que diz assim: o fruto amadurece por inteiro. Irmão, as características do fruto do Espírito Santo, elas são interligadas.
Não é verdade? Não dá para ser manso sem ser longânime ou amoroso. Isso é uma grande realidade, né? Nós, quando promovemos o amadurecimento do fruto do Espírito Santo, é importante que isso fique claro, né? Que ele vai amadurecendo por inteiro, igualmente. O cristão, né, no qual né, ainda falta alguma dessas características do fruto do Espírito, é porque este ainda não amadureceu. Então, estes cristãos, eles precisam passar por um processo mais intenso de libertação para poderem morar no céu. A palavra de Deus diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. Então você viu aqui que ele falou várias características. Ele fala aqui de longanimidade, ele fala aqui de mansidão, ele fala aqui de amor, ele fala aqui de paz. Não é verdade? Que são características do fruto do Espírito Santo. Então você tem que amadurecer o fruto por inteiro. A palavra de Deus nos ensina que é isso que nós temos que fazer. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você aqui. O fruto do Espírito Santo, ele funciona exatamente como um fruto natural. Ele precisa ser cultivado, ser regado, ser podado. E isto depende de quê? Depende de nós. O fruto, ele nos é entregue pelo Espírito Santo. Mas quem tem o dever de cuidar para que o seu amadurecimento ocorra a contento do Criador, somos nós. Sou eu, é você. Não é verdade? Você quer agradar a Deus? Você quer alegrar a Deus? Trabalha para que o fruto do Espírito Santo possa amadurecer. Ele vai se agradar de você. O bom resultado na colheita depende daquilo que nós plantamos, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Gálatas 6:7, texto muito conhecido da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero deixar para você aqui esse comentário a respeito do fruto do Espírito Santo, né? É um texto muito interessante que tem lá também, capítulo 4 de Efésios, versículo 26, que fala que nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. É verdade? Nós podemos nos irar, mas não podemos pecar. E alguém uma vez perguntou isso para mim, pastor, mas o que é isso aí, irar e não pecar? E eu contei uma história para ele, um pequeno testemunho. Eu estava dirigindo meu carro, eu ia buscar minha esposa no trabalho e eu entrei numa rua e atrás de mim vinha um taxista, irmão, que estava mesmo naquele dia ruim, buzinando, pedindo passagem em um lugar onde tem uma escola, que para, né, escola, você sabe, para um monte de carro de pai, aquelas vans que pegam crianças e a rua fica estreita e eu numa dificuldade tremenda e o camarada buzinando. Aquilo, irmão, foi me dando um mal-estar, uma coisa. Aí, de repente, apareceu um cantinho assim, com uma entrada de garagem, eu encostei o carro, irmão, Deus sabe o que veio dentro da minha boca naquele momento, a vontade de explodir, falar umas coisas para ele, mas ali, olha o domínio, me segurei ali e mostrei uma postura de manso, né? E falei assim para ele, passa, mas só Deus sabe, né? Aquilo que eu senti de falar para aquela pessoa ali, que qualquer ser humano, irmão, não diga você que não sente isso. Seria uma mentira da sua parte. Em algum momento de limite, em algum momento de pressão, tu vai ter que mostrar mansidão. Tu vai ter que segurar, entendeu? E mostrar, não, eu sou um servo de Deus. Até porque, né? Podia ter uma pessoa ali, um vizinho, falar, Pai do Senhor, pastor Israel, olha só que coisa horrorosa que ia ficar me vendo falar alguma forma de destempero com palavras para aquela pessoa que estava ali me aporreando, ele estava me aborrecendo. Mas eu botei uma postura de manso, encostei o carro e fiz assim para ele passar, né? Controlando ali a minha personalidade, o meu caráter de homem, de ser humano, de pecador. Por quê? Porque eu estou buscando a mansidão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Está terminando a nossa revista.
pena, né? Eu estava gostando tanto dessa história aqui. Então, mas eu vou falar uma coisa para você. Você já pode fazer o seguinte, comenta o nosso vídeo, manda uma sugestão para quando a gente terminar, porque semana que vem vai ser o último vídeo. Não é verdade? Da lição de número 13, que nós vamos falar sobre temperança, que é a nona característica do fruto do Espírito, né? Que é a temperança ou domínio próprio, como tem algumas versões aí que você vai ver domínio próprio. Então, eu queria pedir a você, né, para o Evangelho Claro continuar aqui postando os vídeos, manda aí uma sugestão, poxa, pastor Jael, fala sobre esse assunto aqui e tal, às vezes você tem uma dúvida, quer saber, e a gente pode manter aqui você informado, ligado na Palavra de Deus, a gente ligado aqui, trocando, né, as nossas informações, e eu acho que vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para nós mesmo também, não é verdade? E eu creio que o Evangelho Claro, ele vai continuar aqui, fornecendo esses subsídios dentro daquilo que você achar que é uma dúvida, às vezes você comentando na sua igreja, alguém fala, pô, isso assim e tal, então pode surgir lá um comentário entre os irmãos, bota pra gente aqui, bota no comentário aqui embaixo, né? E aproveita também, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e continua conosco aqui no Evangelho Claro, né? Assistindo os nossos vídeos, assistindo os comentários da revista do Escola Dominical, compartilha esse vídeo aí e vamos divulgar. Semana que vem nós estaremos aqui com a lição de número 13. Tenha um dia de paz em Cristo.